Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer recebê-los em nossa residência. Por favor, sentem-se. Meu caro desembargador Cruz, permita-me expressar o quanto eu e minha querida desfrutamos de sua última sorrié. Certamente, a ocasião estava verdadeiramente notável, a decoração estava esplêndida, e o que dizer da música ao vivo? Concordo plenamente. A música era sublime e aquele quarteto de cordas trouxe uma hora de sofisticação à noite. Fico extremamente grato por suas palavras. Foi uma honra tê-los entre os convidados. No entanto, foi uma pena ouvir sobre a morte do Sr. Fernandes durante a festa. Ele era uma pessoa tão distinta e um grande amigo da Cruz. É verdade. Lembro-me de nossas discussões animadas sobre literatura e política. Sr. Fernandes sempre tinha uma história interessante a contar. Sua presença será muito sentida. Ele era um homem de grande sabedoria. Sua morte nos lembra o quão precioso é cada momento. Embora seja triste, a morte é uma parte natural da vida. Falando nisso, você sabe se o Sr. Fernandes tinha família? E o que vai acontecer com aquela casa que ele morava na Rua dos Andreadas? É de fazer rir as tolices que inventam sobre aquele casarão. Dizem que é assombrado por espíritos errantes que lamentam sua partida. Eu também ouvi sobre seus rumores, Antunes. Dizem que as portas se abrem sozinhas, que se ouvem passos pelos corredores quando não há ninguém por perto, e que o som de um piano ecoa pelos salões. Me perdoem pela interrupção, mas por que essas histórias de assombrações? Estão tentando me fazer rir? E qual seria o motivo da graça, Bento? Não vai me dizer que acredita nessas histórias, Cruz. Você sabe, meu amigo, algumas vezes essas superstições têm uma origem mais profunda. Essas histórias são passadas de geração em geração. Talvez devêssemos investigar melhor antes de descartá-las completamente. Pela minha parte, eu nunca pude compreender como o ser humano pode inventar tanta tolice e crer naquilo que inventa. Uma criança ou outra tudo bem, mas o homem feito... Mas e o que tem isso? A vida do homem é uma série de infâncias, umas menos graciosas que outras. Veja, como não crer lendas ou contos da carroça, mal posso acreditar que há homem no mundo capaz de crer em tais histórias. Mas a existência de fantasmas não é algo que possamos negar com absoluta certeza. Mas, desembargador, isso é querer supor que somos tolos, pois fantasmas... Não me dirá nada de novo. Sei o que se pode dizer contra a existência dos fantasmas, mas isso não quer dizer que eles não existam. Como as bexigas. Também podemos dizer muitas coisas sobre elas. Fantasmas? Pois há alguém que tenha visto fantasmas? Na imaginação. Na realidade. Se a entrada na relação dá resultado em visões dessa natureza, declaro que vou cortar as asas da minha ambição. Os fantasmas são fruto do medo. Quem não tem medo não vê fantasmas. Você não tem medo? Tanto como deste Shrek. Sempre há de ter algum. Não tenho medo de nada, nem de ninguém. Pode ser, mas se visse o que eu vi uma vez, estou certo de que ficaria apavorada. Alguma bruxa? O diabo? Um duende? Mudaremos de assunto? Ah, começou, agora fala. Não tem coerência mudar de assunto. Conte-nos. Não sei bem por onde começar. O que eu vi foi há muitos anos. Ainda assim, lembro bem do que me aconteceu. Fui morar em uma casa na Rua da Misericórdia. Na casa ao lado, morava um homem de 40 anos, tão peculiar e um tanto debilitado. A primeira vez que o vi foi logo no dia seguinte, na entrada de minha casa. Ele estava de pé, com um livro aberto em suas mãos. Fiquei olhando para ele durante algum tempo, não o conhecendo. Cheguei a suspeitar se seria algum ladrão. Dois dias depois, estando eu à noite em casa, perto das 11 horas a ler na minha sala, alguém bateu em minha porta. Fui abrir, era o vizinho, que estava com o livro na mão. Desculpe incomodá-lo. O senhor sabe hebraico? Não. Que pena. Passar bem. Desculpa não me apresentar. Sou Damasceno Rodrigues, seu vizinho. Moro aqui há 3 anos. Estou ao seu dispor. Viva! No dia seguinte, pedi ao serviçal que tirasse informações sobre Damasceno Rodrigues. Tirou-as e o que lhe cuidei delas foi que meu vizinho morava aí havia 3 anos. Que no bairro ninguém o tinha por doido, mas que algumas velhas o supunham ligado ao diabo.
Esta crença, comparada com a ideia que o homem tinha a respeito do canhoto, dava bem para uma anedota romântica que eu podia escrever logo depois que voltasse a São Paulo. Tal foi o motivo que me levou a visitá-lo alguns dias depois. Quem é? Sou eu, O senhor? o seu vizinho aqui do lado. Ah, sim. Entre. Olá. Eu vim apenas lhe pagar a visita, espero que o senhor não se incomode. Imagino. O senhor descobriu o que queria em hebraico? Nada. Mas cuida que pensei em mais semelhante assunto. Jovem, me diga. Quais são suas ideias a respeito do mundo dos mortos? Poucas, bem, não é nada que se possa provar. Sei o que anda nas histórias convencionais. Pífio é a crença nos livros. O que eu lhe pergunto? Já sei. Quer saber se também suponho que o mundo das almas é real? Qual? São devaneios, são conjecturas. O mundo das almas, meu caro amigo, nada mais é do que uma ilusão criada pelos humanos, uma manifestação de nossos medos e desejos. É, pode ser. E nem é outra coisa. E de onde se conclui que todos somos assombrados por nossos próprios medos? Talvez. Almas perdidas. Almas perdidas, almas perdidas. Almas perdidas, almas perdidas. Almas perdidas. Almas perdidas, almas perdidas. Almas perdidas, almas perdidas. Tenho sentido fortes dores de cabeça e uma palpitação no peito. Temo que vá acabar tudo. Pelo amor de Deus, homem, não diga isso. Verá, estou à beira da eternidade, prestes a dar o salto mortal. Bom, é preciso ver isso, não? Preciso lhe contar uma coisa. Apague a luz e sente-se, por favor. Vou lhe contar uma coisa, mas primeiro preciso te dizer algo. Jamais olhe a mulher de outro homem e nunca deixe olhar para você. Agora pegue uma caixa na primeira gaveta. Quem é essa mulher? Promete que não vai me achar louco? Bom, não teria motivos. Ela tinha 20 anos e eu 25. Eu era moço, ela moça. Ambos inocentes e puros. Sabe o que nos matou? Um olhar. Era no interior da Bahia. Lucinda casara-se na capital com o doutor... Bom, não importa o nome. Era médico como eu, mas rico e dado a estudos de botânica e mineralogia. Andava por Jeremoabo naquele tempo. Eu encontrei-o num engenho e travei relações com ele. A mulher era linda, como o senhor viu aí. Ele era sábio, calado e ciumento. Havia nela tanta modéstia e recato, talvez medo, que o ciúme dele podia dormir com as portas abertas. Mas não era assim. O marido era cauteloso e suspeitoso. Ameaçava e fazia padecer. Eu percebi isso. E a compaixão apoderou-se de mim. A compaixão é um sentimento pérfido. Abstenha-se dele ou combata-o. O tempo tem estado meio sombrio, não é? Parece que o céu não abria há muito tempo. Sim, parece que o céu está chorando um pouco, né? Parece que você também está com peso no coração. O que foi? Nada, não aconteceu nada. Tem certeza? É que é o meu marido. Quer saber? Esquece. São só aqueles dias, sabe? Tá, mas se quiser desabafar, pode falar comigo. Obrigada. Às vezes a vida nos coloca no caminho de outras pessoas, mesmo que não sejamos tão íntimos. No meio dessa sonolência moral em que nos achávamos, uma voz atroou e nos chamou à realidade da vida. Lucinda! Estávamos apenas conversando.
Passaram-se algumas semanas. Um dia, levado por necessidade de ofício, fui a Jeremoabo, pensando em Lucinda, e um pouco receoso de algum sucesso desagradável. Lucinda havia morrido. A ideia de que o marido a houvesse assassinado apoderou-se de meu espírito, mas eu não ousava formular a pergunta. Decidi ir até a propriedade do marido, determinado a saber de tudo e a salvar a vida da inocente, se fosse possível. Senhor Damasceno, acho que o senhor deveria descansar. Por que não guarda o final da história para amanhã? Não tenha medo. Escute o resto, que é pouco, mas intrusivo. Olá, eu precisei muito vir falar com o senhor. Ouvi muito falar de sua esposa e... Entre. Ela não está morta. Aquele dia cogitei uma promissão, mas só castiguei os olhos. Lucinda. Os olhos dele mentiram, os olhos pagaram. Não! Vai-te, ainda não! Vai-te! Olhe lá! Olhe lá! Olhe lá! Pude então recordar a cena da véspera, e só a recordação me fazia tiritar e gelar a alma. Quis ir ver o doente porque, apesar dos sucessos anteriores, interessava-me o pobre velho condenado a uma triste visão perpétua. É tarde. Como assim? O doente morreu. Não podemos duvidar que o senhor visse a figura dessa mulher, mas como explicar o fenômeno? A dificuldade é maior do que pensa. O episódio teve um epílogo. Quando referi a aparição a algumas pessoas, ninguém me deu crédito. E os mais polidos atribuíram o caso a um pesadelo. Mais tarde decidi contar a catástrofe de Damascena num jornal que escrevíamos na academia. Colhendo informações, descobri que o cretino nunca fora à Bahia e muito menos saiu do sul. Ele casou-se em Santa Catarina aos 22 e só saiu de lá aos 33. Não podendo, portanto, encontrar a moça original do retrato solteiro aos 25 anos. Além disso, o retrato que me confiara se tratava do retrato de uma sobrinha sua morta. Então não tem mais dúvida. Se tratava apenas da ilusão de um alienado. Uma pura ilusão dos sentidos. Mas sendo assim, Sendo assim, como eu via mulheres sem olhos? Esta foi uma pergunta que fiz a mim mesmo. Que a vi, é certo. Tão claramente como os estou vendo agora. o seu caso talvez seja mais simples. O desvario do doente foi contagioso e fez com que o senhor visse que ele supunha ver. Pois é pena. A história de Lucinda era melhor que fosse verdadeira. Que outro rival de Otelo há por aí como esse marido que queimou com ferro em brasa os mais belos olhos do mundo? Um castigo por haver enfitado outros olhos estranhos. Crê agora em fantasmas, Dona Maria?